O Senhor é bom. Amém, meus irmãos, paz do Senhor. Quero hoje, irmãos, para dar continuidade nessa noite tão agradável, partilhar de uma palavra da parte do Senhor, nesse dia tão especial. Antes, porém, eu queria convidar os irmãos a cantar uma música comigo. Os irmãos me ajudam? Se os irmãos não conhecerem, eu colocar a letra aqui, facilita? Os irmãos vão tentar cantar comigo? Amém? Fala assim, vai tentar, não vai? Então tá, Josi, coloca para nós, por gentileza. A letra é um pouquinho diferente, irmãos, mas eu queria que você se esforçasse para você tentar cantar com a gente, porque ela tem muito a ver com o que a gente vai falar nessa noite. Cadê a música? Amém? Vamos nos esforçar, tá bom, gente? Sem saber não. Está escrito lá. Tem gente que não está tentando, gente. Vamos lá, vamos esforçar. Feel like you can't try anymore. There are times of trouble. Isso aí, ó. Desce. Gente, vocês estão tentando. Vamos lá, gente. Tenta aí, ó. As long as it takes to pass, you have no more doubt to endure. Ó, vamos lá. Agora a parte vermelhinha é o refrão da música. Todo mundo enche o peito. Vamos lá. 3, 2, 1. Be alright. We're going on together for good. No doubt in the will be honest. Esse lado aqui tá mais devagar, gente. Vamos lá. Tá escrito lá, gente. No doubt in the power of Jesus. And after all is done, we found out how we really need a hand. There's no doubt. Ó, a primeira parte vocês foram meio devagar. Vamos ver se na segunda a gente melhora agora, tá bom? There's a time to take forever in the faith. There's a time to be just and wait. There's a way of learning from the past that this time of trouble will last. Tem que ser assim agora, né? And sometimes we want to think we know. Your ways and your truth. Canta aí, gente. Gente, vocês não estão ajudando a gente a cantar. Quem vai me ajudar? Ninguém? Ô Edson, você tá mais... Então canta só o refrão lá, ó. Sobe lá no vermelho, ó. Vermelho. Vocês desanimaram no meio da música porque a música pareceu difícil, hein? Tô percebendo isso. Último pedacinho lá embaixo, 12. Último pedacinho. Vamos lá. Agora para encerrar, todo mundo bem bonito no refrão, tá bom? Vamos lá. Agora no vermelho. Amém? Teve gente que não cumpriu o combinado, pastor Jair. Eu perguntei quem me ajudar a cantar, ninguém me ajudou a cantar. Algumas pessoas começaram bem na terceira e quarta palavras e depois desanimaram.
Aí depois ficou me olhando assim, com cara de pastor Vitor é doido. Pode não ter falado, mas se pensou, pensou. Nossa, rosto. Quem achou a música bonita? Gente, ninguém nem levantou a mão. Não tá. Muda ainda não. Deixa eu contar algo para os irmãos. Quem pode falar assim, nossa, eu fui abençoado por essa letra dessa música? Alguém? Pelo menos dizes ali a gente entendeu, né? Então tá, irmãos, essa música é de uma banda chamada Petra. E ela foi gravada no ano de 1995. Eu tinha 11 anos. E o meu sobrinho comprou um CD dessa música. Eu ouvi a música o dia inteiro, irmãos. Hoje eu não sei falar inglês, mas naquela época eu sabia menos ainda. Então quando ele fala assim, there are times, eu não ia ficar, a chuchai new, a melecai new, mas eu tentava cantar. Eu ficava ali no embromation, tentava cantar música o tempo todo. Eu ia para a escola falando da música, eu voltava da escola falando da música. Se eu estava triste, eu estava tentando cantar essa música. Se eu estava alegre, eu estava tentando cantar essa música. A única coisa que variava era a velocidade que eu cantava. Se eu tivesse mais eufórico, eu até cantava mais. Mas se eu tivesse mais triste, eu... No doubt it'll be alright. Mesma música. Agora, com os anos passando, pastor Jair, e com a facilidade, com a popularização da internet, eu falei assim, gente, agora tá fácil. Eu não sei o que a música significa, mas se eu pesquisar na internet, eu vou achar tradução, não é assim que funciona? Pois bem, então lá atrás, lógico que não foi hoje, eu já usei essa música outras vezes, como título de exemplo, eu resolvi um dia procurar a tradução dessa música. E aí coloca para mim, Josi, a tradução da música, por favor. O nome da música significa sem dúvida. E eu queria que você acompanhasse ali comigo, olha só. Há momentos que você sente que você não pode continuar. Há momentos que você sente vontade de ceder. E há momentos que você sente que não pode mais tentar. Há momentos que você tem dificuldade em acreditar. Este teste da sua fé durará o tempo necessário, o tempo que leva para passar. Até você não ter mais dúvidas. E você vai aguentar. A sua fé emergirá verdadeira e pura. O refrão é aquilo dali, ó. Sem dúvida vai ficar tudo bem. Com Deus, Ele vai trabalhar juntos para o bem. Sem dúvida, no final, tudo será entendido. Sem dúvida, tudo vai dar certo. Com fé, Ele pode mover qualquer montanha por nós. Sem dúvidas no poder de Jesus. E depois que tudo estiver feito, descobrimos, tudo que realmente precisamos é ter fé, ou não ter dúvidas, né? A segunda parte. Há um tempo para dar um salto de fé imprudente. E há um tempo para ser cauteloso e esperar. Há uma maneira de aprender com o passado que este tempo de angústia não vai durar para sempre. Às vezes queremos pensar que sabemos os caminhos que Ele escolherá para nos fazer crescer, mas nunca é o caminho da nossa escolha e nem sempre podemos ver o que Ele está usando ou fazendo. Aquele último pedacinho, que eu falei assim, olha o último pedacinho, olha o que diz lá. Haverá ou existirão invernos nas estações da nossa alma, com o frio e amargo vento que gela as nossas vidas. Mas a nossa fé pode estar construindo um fogo ou uma fogueira que vai nos aquecer até a primavera chegar. Amém? Muda o contexto quando a gente lê assim? Sim ou não, irmãos? Muda ou não? Acende a luz por gentileza, Josi. Ou atrás. Irmãos, diversas vezes eu precisei dessa mensagem aqui, ó. De alguém que me falasse, Vitor, a vida é assim mesmo, cara. Tem momentos que você vai ficar desanimado, tem momentos que você vai ficar abatido, tem momentos que você vai achar que não vai dar certo, tem momentos que você vai achar que tudo está perdido. E o que você precisa? É não ter dúvidas. Porque sem dúvida que no final tudo vai cooperar para o bem. Sem dúvida que com fé o Senhor pode mover uma montanha por nós. Não tenha dúvidas no poder de Jesus. E aí aquele último pedacinho que eu acho assim profundíssimo, eu gosto da poesia, existirão invernos nas estações da nossa alma, com frio e amargo vento soprando as nossas vidas, mas a nossa fé pode construir uma fogueira que vai nos aquecer até a primavera chegar de novo. Aí, irmãos, quando a gente ouve a música no primeiro momento, não faz sentido, a gente não é abençoado por ela. A mensagem que a música traz não chega aos nossos ouvidos porque eu não consegui entender. Mas aí quando a mensagem fica mais clara para mim, eu então me torno abençoado por ela. A música não mudou, a música é a mesma. O que mudou agora? É que agora eu consigo entender a verdade que ela está trazendo para mim.
Quantas vezes lá atrás eu precisei ouvir essa mensagem e não era abençoado por ela, porque eu não tinha entendimento da mensagem. Então hoje, irmãos, eu queria... Coloca a figura, Josi, para nós, por gentileza. Vocês viram que a Raquel apresentou aqui à frente? Depois do monólogo, tem algumas frases no final que me chamavam bastante atenção. Falou assim, olhe para a cruz. Cristo está pendurado, não é assim? E depois faz o quê? Olhe de novo. E a cruz está vazia. Gente, olhe para o sepulcro. O corpo está lá. Olhe de novo. E o corpo não está mais. Olhe para o céu. Ele está sentado à destra do Pai. Olhe de novo. E ele já está de pé para voltar. Não foi assim que a gente viu? Olhe para essa música. É inglês, eu não entendi nada. Olhe de novo. E você vai ser abençoado com isso que ela traz para você. Irmãos, a Bíblia o tempo todo vai trazer isso para nós. Olhe para o povo. O faraó reina. Olhe de novo. O Cordeiro libertou o povo. Olhe para o ser humano, escravo do pecado. Olhe de novo. Cristo já trouxe salvação. Feliz Páscoa. Quem disse que fez Feliz Páscoa para alguém hoje? O que está escrito lá atrás? Olhe de novo. Feliz Páscoa. Quero então, irmãos, trazer uma maneira nova de a gente enxergar a Páscoa. Às vezes nós falamos Feliz Páscoa com as pessoas e a gente fala igual aquela música em inglês. Feliz Páscoa! E a gente nem reflete no que aquilo está falando. As pessoas desejam Feliz Páscoa para nós. Eu recebi algumas mensagens hoje e a pessoa falou assim, aqui, antes de mais nada, Feliz Páscoa, tá? Aí continua o assunto. Eu falei, cara, será que ele entendeu o que é o Feliz Páscoa? Será que trouxe de fato a essência ou a síntese do que de fato é a Páscoa? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, Paulo diz que quem é a nossa Páscoa, irmãos? Jesus é a nossa Páscoa. Então, se Jesus é a Páscoa, ao invés de eu falar Feliz Páscoa, eu posso falar Feliz Jesus? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Feliz Páscoa! Ah, tá bom, coelhinho da Páscoa que traz, não é? O comércio vai ligar o coelhinho, as empresas vão ligar o chocolate. Agora você fala assim, Feliz Jesus. Algumas pessoas falam assim, ai, como assim Feliz Jesus? Quem não tiver ligado não vai nem entender o que você está falando. Agora vamos entender o que significa o nome Jesus, irmãos. Jesus significa o quê? Salvação, Salvador. Então se eu disser para você, ei, feliz salvação. Mudou o contexto? É o mesmo Feliz Páscoa que todo mundo fala. A gente só colocou os termos no devido lugar. Feliz salvação para você. Mas olhe de novo. Porque para muitos pode ser uma infeliz condenação. Irmãos, quando a gente fala, olhe de novo, estão muito perto as duas coisas. É como se você olhou de relance, olhe de novo. Não é uma coisa assim, às vezes acontece muito comigo. Eu pergunto assim, minha esposa eu lembrei da Dora falando meu marido, né? Pri, onde é que está a chave? Está em cima do armário. Eu falo assim, eu olhei e não achei. Eu falo assim, olha de novo. Aí eu falo, no mesmo lugar a chave está lá. Esse olha de novo, irmãos, não é separado por um lapso de tempo, é muito curto o espaço. Olhe, ele está no sepulcro. Olhe de novo, já não está mais. Quantos dias demorou? Olha, ele está na cruz. Olhe de novo, já não está mais. Quanto tempo demorou para descer da cruz? Algumas horas. Foi crucificado pela manhã, de tarde, Nicodemos e José de Arimateia já estavam pedindo para tirar o corpo de Jesus. Mas quem não está ligado, olhe para a cruz, Jesus está lá. Olhe de novo, ele continua lá. A diferença é que lá atrás ele estava em carne e osso, hoje ele está em gesso, ele está em pedaço de pau, está em ferro. Então, para quem está ligado, olhar de novo muda todo o sentido. Mas para quem não está, olhar de novo é só olhar de novo para a mesma coisa. Abra a tua Bíblia comigo, meu querido, no livro de Êxodo, capítulo 12. Quero partilhar uma palavra pelos minutos que nós ainda temos. Nós vamos ler a partir do verso 1. E nós vamos pular alguns versículos, eu vou te avisando para você me acompanhar, ainda que minha versão seja um pouquinho diferente. Amém? Se você quiser continuar sentado, fique sentado. Se você quiser se colocar de pé, se coloque de pé.
quiser deitar no chão também pode deitar, não tem problema não. Amém? Podemos ler? Diz assim, a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Ele pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Verso 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Graças a Deus. Pode se sentar, você fica de pé. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, louvado é o teu nome, papai. Deus querido, queremos pedir a sua bênção, Pai, sobre a nossa vida nesta hora. E assim, Deus querido, como o Senhor tem feito desde o começo deste culto, Pai, falado conosco, ministrado no nosso coração, nós pedimos, Pai querido e amado, que o Senhor também ministre em nós através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, e ache em nosso coração um espaço apto para receber a semente e que ela possa germinar. Nós oramos, Pai querido, para que o Senhor fale no íntimo de cada alma, de uma maneira coletiva, Pai, para todos nós, mas de uma maneira individual, como só o Senhor sabe fazer, falando a cada coração. Nós oramos, Pai, e no nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus queridos? Esse texto, irmãos, que nós lemos é o texto onde o Senhor Deus dá orientação a Moisés e Arão sobre a primeira Páscoa. A Páscoa era uma novidade, não tinha nenhum precedente. Não tinha nenhum livro tutorial, não tinha nenhum livro acadêmico que explicasse como seria a Páscoa. Não tinha nada que dizia para o povo para que serviria a Páscoa. Não tinha nada que falasse para o povo, olha, tem um rito parecido. Não tinha nada. Então o Senhor vem explicando para o povo do zero. É como se fosse, vocês nunca ouviram falar disso. Então eu vou ensinar para vocês. Vocês vão pegar um cordeiro macho de 1 ano, nesse que vai ser para vocês o primeiro mês dos dias do ano, é o primeiro do mês do ano. E esse cordeiro que é macho, sem defeito, vocês vão trazer para dentro de casa. Vão ficar com ele até o 14º dia do mês. Quando chegar o 14º dia do mês, de tardezinha, vocês vão sacrificar o animal. E vocês vão pegar o sangue e vão passar nos umbrais da porta, nos batentes, na parte de cima. Vocês vão comer o cordeiro dentro de casa, sem deixar sobrar nada. E deixa eu falar uma outra coisa para vocês, comam ele com ervas amargas e um pão sem fermento. Agora deixa eu falar um outro detalhe, não pode sobrar nada para amanhã, tá? Antes que eu me esqueça, gente, tem mais um detalhe muito importante. Comam apressadamente, com os lombos cingidos, sandálias nos pés. Se a gente trouxesse para o nosso dia, coma com os tênis amarrados, mochila nas costas e com a chave da porta na mão. Estejam prontos para poder sair. E ele conclui o texto, nós dizemos assim, esta é a Páscoa do Senhor. Irmãos, o que estava acontecendo nesse dia aqui? Nós sempre falamos aqui que nós gostamos de observar o contexto da palavra, para que a palavra que a gente lê, o texto que a gente lê, ele se apoie, ele tenha base no texto bíblico. O povo de Israel estava escravo no Egito por 430 anos, e começa a clamar ao Senhor, começa a pedir ao Senhor livramento, começa a buscar ao Senhor, pedindo que Deus estabeleça ou cumpra sobre eles a promessa que foi feita lá atrás a Abraão. Se você ver lá atrás Deus falando com Abraão, Deus falou assim, olha Abraão, a sua geração vai ser grande, a sua descendência vai ser enorme, mas saiba também Abraão que a sua descendência vai ser afligida numa terra estrangeira, e lá naquela terra ela vai ser humilhada, vai ser ultrajada, vai ser feita de escrava, mas fique tranquilo, porque 400 anos depois eu vou trazer eles de volta.
e eu vou julgar a nação que humilhar o meu povo. Deus já tinha falado isso para Abraão, e agora o tempo está se cumprindo. É como se a gente começasse a olhar no relógio, no calendário, e falar assim, cara, está dando tempo, e os nossos exatores, os nossos opressores estão apertando o jugo em cima da gente, e o povo então começa a clamar a Deus por um libertador, e então nasce Moisés. Moisés cresce dentro do palácio de Faraó, de repente precisa fugir para o Egito, mas 40 anos depois, agora com 80 anos de idade, ele volta, e ele começa a interceder diante de Faraó, e ser um porta-voz de Deus e do povo, diante do Faraó, rei do Egito. O texto nos mostra, irmãos, se você ler a partir do capítulo 1 do livro de Êxodo, que Faraó não queria liberar o povo. Então é nesse contexto que Deus começa a mandar uma praga, duas, a terceira, a quarta, até que Faraó vai, agora pode ir. Ah não, não pode mais não. Não, agora pode ir só os homens. Não, agora não pode mais ninguém não. Não, agora pode ir os homens e as mulheres, mas as crianças e os animais ficam. Não, agora pode todo mundo, só deixa só o animal. Ele vai tentando negociar, mas a Bíblia vai mostrando que cada vez que ele cede, ele volta atrás, ele cede, ele volta atrás. E o tempo todo Deus mostrando, falando através de Moisés, falei, cara, o saldo vai ficar ruim. E esse contexto que nós lemos aqui é a 10ª praga. Acontece que quando Deus manda a 10ª praga, Ele dá um aviso para o seu povo como se preparar daquela praga, como ficar de fora do juízo que viria sobre a terra. Deus está mostrando para Moisés, olha Moisés, já que Faraó não quer liberar o povo, eu vou ter que aumentar a dose, eu vou ter que exercer um juízo ainda maior, mais forte, e quando esse juízo chegar, só tem uma chance do problema não atingir a casa de vocês. Como que a gente vai fazer, Senhor? Faz o seguinte, todo mundo deve pegar um cordeiro, macho, de 1 ano, sem defeito, levar para dentro de casa, ficar com ele até o 14º dia, no 14º dia de tarde. Aí entra o texto que nós lemos. Então esse texto que nós lemos aqui, o Senhor estava preparando o povo para suportar a maldição que ia vir sobre a terra, o juízo de Deus sobre a terra. Então nessa noite que eles sacrificassem a Páscoa, para alguns poderia se dizer, Feliz Páscoa, Feliz Salvação, mas para outros podia dizer, infeliz condenação. Uns poderiam falar assim, aleluia, graças a Deus, nós não fomos atingidos pela praga. Outros iriam olhar no leito do quarto dos seus filhos e deparar com os primogênitos mortos. Era a mesma ação, irmãos. A palavra Páscoa significa passagem. Passagem do que, pastor Vitor? Do anjo da morte sobre o Egito. E quando ele passou por todas as casas, ele passava para levar juízo a todas as famílias. Mas ele tinha algo, pastor Jairo, que fazia com que o anjo não entrasse naquela casa. Porque diz a palavra, quando eu enviar o meu anjo, diz o Senhor, e o anjo ver o sangue nos batentes e nas portas, ele vai passar por cima, e o anjo da morte não vai entrar naquela casa. Então, para aquelas pessoas que estavam sob o sangue do Cordeiro, era feliz salvação ou infeliz condenação? Infelizmente, irmãos, tem pessoas para as quais nós falamos hoje, Feliz Páscoa, que ele ainda não colocou o sangue do Cordeiro sobre a casa dele. E aí eu estou falando com ele, Feliz Salvação, mas a gente sabe que quando der a hora do anjo da morte passar, quando der a hora dele, se ele não estiver debaixo do sangue, não tem como ser Feliz Salvação para ele. Porque diz a palavra que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente pelo nosso Senhor. Aleluia. Naquela noite, irmãos, duas posturas ou duas atitudes poderiam ser escolhidas. Por quê? Porque a condenação era para todo mundo, concorda? O anjo ia passar sobre toda a terra, mas a salvação era para quem, pastor Jair? Só para quem estava debaixo do sangue. A condenação é para o mundo inteiro. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não é assim que diz a palavra? Porque o salário do pecado é a... Todos pecaram. É o que diz a palavra, irmãos.
O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E como, irmãos? Vida em abundância. Então nós temos oportunidade de escolha. Irmãos, ninguém foi obrigado a pegar o sangue e passar na porta, não. Ninguém foi. O Senhor trouxe, o segredo para poder viver é esse. O segredo para poder viver, pastor Jair, é passar o sangue no umbral da porta. Eu não quero, então tudo bem, cara. Deus deu a receita. Deus trouxe a receita do livramento. Há quanto tempo a igreja está pregando, irmãos, a respeito da receita do livramento? Nós temos aprendido nas quartas-feiras da ira vindoura, do que está esperando. Uma expressão que a gente usa muito no nosso dia a dia, o caldo vai entornar. Esses dias estava eu na minha casa, esses dias não, ontem, né? Fazendo café. Meu sogro, meu cunhado estava lá e eu fui fazer um café. E aí, irmãos, eu estou lá virando a água fervendo, no negocinho de café bonitinho, e num determinado momento, o coador tombou. E eu não sei o que me passou na minha cabeça. Eu não sei, né? Talvez me deu-se um senso de super-herói. Falei assim, vou segurar. E tchuf! Onde é que caiu a água fervendo? Na mão do bonito. Queimou foi tudo, irmãos. Ele dava aquela tristeza que eu não sabia se eu refazia o café, se eu jogava o resto da água, se eu botava a mãozinha na água gelada. Às vezes, irmãos, a gente segura coisas que não deve segurar e deixa escapar coisas que precisam ser agarradas. Deixa embora entre os dedos oportunidades que vêm até nós. Há quanto tempo a igreja está pregando sobre o Evangelho do Senhor? Irmãos, eu tenho 40 anos, então tem no mínimo 40 anos que eu falo e ouço Feliz Páscoa para alguém. Sem falar do período sem noção, que às vezes eu falava Feliz Páscoa para os outros em outubro. Mas não é a Páscoa. Eu falei, se depende, você não sabe o que significa. Há quantas vezes, irmãos, a gente fala, a igreja prega, as pessoas ouvem Feliz Páscoa, mas se a gente não olhar de novo, a gente continua lembrando, lá atrás, o Senhor foi o cordeiro que morreu. Não, e depois? O Senhor falou assim, vocês vão sacrificando aí, vão sacrificando todo ano. Aí vem Jesus e é sacrificado. E aí Paulo falou assim, gente, vocês lembram do cordeiro que a gente sacrificava? Então, ele era o cordeiro da Páscoa. Uai, cordeiro, já ouvi isso antes, onde é que eu vi? Ouviu sim, quando João diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz a palavra, irmãos, que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. E não é para nós que estamos aqui, foi escrito lá atrás por Paulo aos Romanos. Então lá, no meizinho dos testamentos, Paulo estava falando para ele, gente, vocês lembram do Antigo Testamento todo? Foi escrito? Lembro. Pois é, foi escrito para o nosso ensino. O Senhor não tinha prazer em que todo ano fosse lá sacrificar-se um cordeirinho, não, irmãos, ou um cabrito. Ele queria que aquilo que estava sendo feito apontasse para o cordeiro perfeito que viria. Nós vimos aqui quarta-feira, irmãos, quando João vê o livro lá na mão, daquele homem assentado sobre o trono, o livro selado, escrito por dentro e por fora, e o ancião pergunta, quem é digno de abrir o livro? E não achou ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, e aí João começa a chorar. Aí o ancião falou assim, ei cara, fique tranquilo, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, e ele é digno de abrir o livro. Aí João olha, e olhei, e eis que vi um cordeiro, como sendo morto, estava de pé, e pegou o livro nas mãos daquele que estava sentado. Irmão, se a gente lê só um pedaço da história, se a gente não olhar de novo, pastor Jair, não vai entender o todo, e é o todo que importa, é o todo que importa. Então, quando o Senhor estabelece um padrão, quando Ele falou assim, gente, o princípio é esse aqui, vai ter um juízo de morte sobre todo mundo merece a morte, mas tem um segredo para escapar da morte, qual é? O sacrifício do cordeiro. Pega o sangue, passa nos umbrais da porta, e depois que você fizer isso, a sua sentença de morte se transformou numa sentença de vida. Então, irmãos, duas atitudes ou duas escolhas poderiam ser feitas. Primeiro, não fazer nada.
Como assim, pastor Vitor? Não escolher é escolher? Irmãos. Toda vez que a gente não decide, a gente já decidiu. Toda vez que a gente não escolhe, a gente já escolheu. Quando o mundo não escolhe Jesus, eles já estão escolhendo. Lembra? A condenação é essa. A luz veio ao mundo, e eles rejeitaram a luz porque amaram mais as trevas. Então, irmãos, quem não escolhe, já está escolhendo. Agora, quem quer escolher de verdade, escolhe o sangue do Cordeiro. Vai morrer! Olhar todo mundo olha, mas olhar de novo, é só quem está atento. E escolhe o sangue do Cordeiro. Algumas coisas nos chamam a atenção no texto que nós lemos. Falei assim, olha, você vai comer o cordeiro aonde, irmãos? Do lado de dentro ou do lado de fora da casa? Aonde, irmãos? A gente leu aqui, onde que a gente ia comer o cordeiro? Do lado de dentro da casa. Você vai se alimentar do cordeiro do lado de dentro. Mas e o sangue? Vai passar onde? Do lado de dentro ou do lado de fora? Porque tem coisas que a gente faz que não adianta ficar só do lado de dentro, pastor Jair. Não adianta a gente vir. O que você vai fazer domingo de Páscoa de noite? Eu vou lá na igreja, sabe? Vai ter uma cantata, vai ter um teatro das crianças. Eu vou lá comer o cordeiro do lado de dentro. Mas na segunda-feira você precisa passar ele do lado de fora. Todo mundo tem que saber que você é um homem ou uma mulher que se alimenta do cordeiro. E que o sangue dele está sobre a sua vida e sobre a sua casa. Porque a proteção não está em comer o cordeiro, pastor Jair. Presbítero, a proteção não está em comer o cordeiro. A proteção está no sangue, sendo externado do lado de fora. Todo mundo passar e falar assim, opa, sobre aquela casa ali tem o sangue do cordeiro. Sobre aquele ambiente ali tem o sangue do cordeiro. Agora, irmãos, caminhando para o final, para nós guardarmos essa palavra no nosso coração. Que horas que era para sacrificar o cordeiro? Que hora, irmãos? Finalzinho da tarde. Eles comiam à noite. E era para comer como? Preparado, não era? Que horas que o anjo passou? Que hora, irmãos? 12:30. Vamos imaginar finalzinho da tarde, umas 4:30, 5 horas, pode ser? 4:30, 5 horas, você faz ali o cordeiro, sacrifica, até se preparar, umas 8, 9 horas, comeu, e agora? Agora você fica esperando, sandália no pé, mochila nas costas, cajado na mão, chavinha, mas a gente já comeu, eu sei. O que eu faço agora? Fica esperando. O nosso desafio, irmãos, é esperar. O nosso desafio é esperar. Numa semana, Jesus entrava em Jerusalém e toda a multidão gritava o quê? Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Pegava os raminhos, lembra do domingo de Ramos? Domingo lá na rua, todo mundo feliz. Só que eles não conseguiram, pastor Jair, esperar uma semana com esse mesmo sentimento. Na sexta-feira, a mesma galera que gritava Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, estava gritando o quê? Crucifica! A mesma multidão. Então, irmãos, não perca a capacidade de esperar. Nós já aceitamos ao Senhor Jesus, já o confessamos como o Senhor da nossa vida, declaramos que feliz salvação sobre a nossa casa, mas não perca a capacidade de esperar. Porque daqui a pouco vai chegar um momento em que o Senhor vai fazer distinção entre o joio e o trigo, entre o que serve e o que não serve, entre o irmão e o primo. Qual que é a diferença do irmão e do primo, pastor Vitor? O primo está sempre junto das festas da família. Participa do almoço, participam dos passeios, participam do lazer, mas quando chega a hora de repartir a herança, o primo não tem parte. Às vezes o primo está aqui no meio da família, estou sempre lá, estou sempre participando, mas na hora da herança, eis que cedo vem, o meu galardão está comigo. E o meu, Senhor, fala, você é primo, cara, você nunca quis fazer parte da família. Mas eu ia, eu sei, você pode ficar junto com aquele povo ali, ó, que pregava em meu nome, e com o meu nome expulsava o demônio, pode ficar junto com aqueles ali, os quais eu não conheço. Por fim, irmãos, a palavra nos conta que
Certa vez Jesus estava no templo, logo pela manhã, depois de passar uma noite orando. As pessoas vão até Jesus e falam assim: olha, Senhor, está vendo essa mulher? Ela foi apanhada, né, ou pega em flagrante adultério. Olha, eu não sei não, eu não gosto de fofoca não, Jesus, mas a lei de Moisés fala que tais pessoas, sobre as quais eu não quero nem falar, longe de mim fazer fofoca, tais pessoas têm que ser apedrejadas até a morte mesmo, sabe, Jesus? Mas e tu, o que dizes? O interessante, irmãos, é que o texto nos mostra, lá em João capítulo 8, que eles não estavam se importando com a opinião do Senhor. A palavra diz que eles só fizeram isso para ter no que apanhar Jesus. Aquela mulher naquele dia era só um instrumento para saber o que eles iam fazer com Jesus. É como se dissesse assim: olha, tem que apedrejar mesmo, já que é a lei de Moisés. Ah, sabia? Tu não era o cara que pregava amor? Tu não era o cara que pregava perdão? Agora tá aí, ó, pedreja. Ah, sabia que você não era flor que se cheira. Mas se ele falasse assim: não, vamos liberar essa mulher, aí é um blasfemo, um herege, tem que ser apedrejado também, porque está indo contra a lei de Moisés. Então, qualquer que fosse a resposta de Jesus, já estava enrolado. E diz a Bíblia que ele se agacha, começa a escrever no chão, desenhar no chão. Diz: olha, gente, é isso aí, né? Isso aí o que, Jesus? O que a gente faz? Olha, gente, então tampa a primeira pedra. Quem não tem nenhum. E aí, começando pelos mais velhos até os mais novos, saíram todos. E ficou apenas Jesus e a mulher diante dele. E ele olha e fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum ficou? Nenhum, Senhor. Não? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não é esse texto que a gente conhece? Aquela mulher, irmãos, quando ela foi apanhada no adultério, no flagrante, ela sabia que só existia uma sentença para ela. Qual era? Qual era, irmãos? Só a morte. A partir do momento que ela foi apanhada no adultério lá, ela falou assim: eu já estou morta, eu já estou condenada. É só uma questão de tempo. Porque desde quando Moisés fez a lei até hoje, eles não deixaram de cumprir. Porque na minha vez seria diferente. Eu já estou morta. É como se ela pegasse um papelzinho assim, ó, papelzinho escrito assim, ó, sentença de morte. Ela vai: aqui, gente, eu já vim, me deram esse papelzinho aqui escrito sentença de morte. Só que antes de levá-la para a sentença de morte, eles decidiram passar onde Jesus estava. Antes dela ir para a cadeira de morte, para a guilhotina, para o apedrejamento, para o paredão de fuzilamento, ela teve um encontro com quem, irmãos? Com Jesus. E naquele dia que ela teve encontro com Jesus, Jesus dá uma palavra, pastor Jairo. E a sentença dela, que era de morte, se torna uma sentença de vida. Todo mundo que tem um encontro com o Senhor torna a sentença de morte numa sentença de... Agora a escolha é nossa. Poderia falar assim: não, eu nem te conheço, eu prefiro cumprir a lei de Moisés. Poderia falar isso. Mas o texto nos mostra que ela seguiu o seu caminho vivo, com a orientação do Senhor Jesus. Vai e viva de maneira diferente agora. Agora que você teve a oportunidade de ter um encontro com aquele que traz a vida, viva de maneira diferente. Agora que você teve a oportunidade de encontrar com aquele que gera salvação, viva de maneira diferente. Hoje, irmãos, você tem a oportunidade de olhar de novo para a Páscoa. Não apenas como Páscoa do coelhinho, não apenas como a Páscoa do chocolate, mas a Páscoa, que significa salvação. E porque você teve um encontro com a salvação, que é o Senhor Jesus, viva de uma maneira diferente.